Graças a Deus. Nós queremos convidar Mãe Eliane, vai nos trazer o pecado hoje, bem? Graças a Deus. Vou pedir o presbítero Valdeci para fazer oração pela Eliane, bem? Deus abençoe aqui. Passa a favor. Amém. Graças a Deus. Vamos todos orar, de pé, irmão, reverência. Colocar a nossa vida, a vida da nossa família, na presença de Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Pai querido, nós te agradecemos, ó Pai, pelo dom da vida. Agradecemos, ó Pai, por estarmos aqui na igreja, Senhor, nessa quarta de milagre, ó Pai. Buscar o milagre, Senhor, diante do Senhor. Buscar diante do Senhor que tem nos socorrido quando nós gritamos, ó Pai. Colocamos a vida de cada um na Tua presença, Senhor. Neste momento, ó Pai querido, apresenta a nossa irmã que vai trazer esta palavra, Senhor. Que a Eliane seja abençoada, manifestada pelo Espírito Santo. E aquilo que não falar aqui neste momento, ó Pai, é para edificar a nossa casa, o nosso coração. É para abençoar cada um, ó Pai, porque o Senhor está no controle da vida de cada um, ó Pai. Abençoe nossa irmã, Senhor. Abençoe a família dela. Abençoe a família de cada um que aqui se encontra, Pai. Porque o Senhor tem poder de cura. O Senhor tem poder de milagre, ó Pai Santo. O Senhor pode tudo, ó Pai, conforme a Tua palavra. Nós entregamos a Ti, ó Senhor, que nós sairemos daqui abençoados, renovados pelo Espírito Santo do Senhor. Nós oramos agradecido, ó Pai, certo de que o Senhor vai ouvir os nossos clamores, ó Pai. Nessa noite nós vamos sair daqui rico, abençoado, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Paz, Senhor, irmãos, amém? Os irmãos podem sentar. Essa semana eu estava orando e me veio à memória um homem na Bíblia que a gente não ouve muito pregar sobre ele, mas eu acho que eu só ouvi pregar sobre ele uma vez. E o interessante é que a Bíblia só relata 2 versículos sobre a vida desse homem. Mas esses 2 versículos vão falar tudo sobre a vida desse homem. E essa passagem, ela está lá em Crônicas, para entender em que contexto é citado esse homem. O livro de Crônicas, ele foi escrito quando Judá estava vindo do cativeiro, do cativeiro da Babilônia. Estava 70 anos cativo, e o povo estava vindo do cativeiro da Babilônia. E ao retornar, eles encontram Jerusalém destruída, o templo destruído, e os muros da cidade também estavam destruídos. Esse povo passou 70 anos no cativeiro, e esse povo voltou desanimado, com a fé enfraquecida nas promessas de Deus. Eles já nem acreditavam mais que eles eram o povo da promessa. E eles já não tinham mais fé, eles já não tinham mais esperança nessa promessa. Então o livro de Crônicas, ele vai ser escrito com o propósito de restaurar a fé e a esperança desse povo. E nós vamos ver que Crônicas, o primeiro livro de Crônicas, ele vai narrar a genealogia de Israel do primeiro capítulo ao 9. E lá no capítulo 4, quando ele narra a descendência de Judá, no versículo 8 de 1 Crônicas, capítulo 4, no versículo 8, o cronista ele para de narrar a genealogia de Judá e vai falar sobre esse homem. Então, nos capítulos 9 e 10, fala sobre esse homem. Diz assim: foi Jabes, mais ilustre do que os seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores tu dei a luz. Jabes invocou o Deus de Israel
Ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão, e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus me concedeu o que me tinha pedido. Nós vamos ver que o cronista faz questão de narrar a história desse homem, bem resumida, mas que diz muita coisa. Ele faz questão de narrar a história desse homem para tentar reacender no povo a fé e a esperança. E Jabes, a Bíblia não diz de quem ele é filho. Na genealogia, eu até reli, tentando achar a genealogia, onde encaixava Jabes, mas a Bíblia não narra a genealogia de Jabes. Então, provavelmente Jabes não soube, não conheceu quem era o seu pai. Sabe-se apenas que ele era da tribo de Judá. O nome colocado nele, Jabes, significa o que causa sofrimento. Naquela época, era comum se colocar o nome nos filhos relacionado àquela situação que vivia ali naquele momento. Então, acho que essa mãe, ela não deve ter pensado, raciocinado o que ela estava fazendo. Ela colocou no filho um nome carregado de maldição. Jabes, por onde ele passava, ele era conhecido como o homem que trazia sofrimento. Mas aqui no versículo 9 diz: pois Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Em outras passagens diz que Jabes foi mais respeitado do que seus irmãos. Jabes, ele estava destinado a uma vida de fracasso, de derrota, mas ele creu em Deus e ele buscou em Deus um diferencial na sua vida. E Jabes, talvez ele tenha sido mais ilustre, mais respeitado, porque Jabes, ele não se conformou com aquela situação. Ele não se conformou com o significado do seu nome. Jabes não deixou que o significado do seu nome, ele não aceitava que o significado do seu nome trouxesse para ele um futuro de derrotas, de fracasso. Então Jabes vai orar a Deus. E Jabes pede a Deus que o abençoe. Ele não duvidava da promessa de Deus. Jabes, ele acreditava em Deus. Jabes sabia que Deus podia mudar a sua história. Ele sabia que Deus podia transformar aquela maldição em bênção. E da mesma forma, irmãos, Deus pode mudar as situações das nossas vidas. Da mesma forma, Deus pode tirar aquele estado de maldição que às vezes está na nossa vida, ou está na nossa casa, na vida dos filhos, na vida dos parentes, e transformar aquilo em bênção. Às vezes nós passamos por situações nas nossas vidas que nós nos sentimos impotentes. Nós não conseguimos enxergar além daquilo que está acontecendo. Nós não conseguimos enxergar além do que possa Deus fazer nas nossas vidas, porque o que nós estamos vendo é aquilo ali. Então é como se colocasse uma parede diante de nós e nós não enxergássemos mais do que essa parede. Mas eu quero dizer para vocês que mesmo desanimados, enfraquecidos, mesmo que você não consiga enxergar, creia que Deus pode fazer um milagre na sua vida. Creia que Deus pode transformar esse momento de dor, de aflição, de temor pelo que possa ainda acontecer em bênção. Porque o nosso Deus é o mesmo Deus que atendeu a oração de Jabes. Deus não nos chamou para viver no sofrimento. Deus não nos chamou para viver em derrotas. Deus não nos chamou para viver em fracasso. Deus nos chamou para ser bênção na terra. E Deus nos chamou para que essas bênçãos em nossas vidas possam alcançar outras vidas e essas vidas também serem abençoadas. Lembre sempre de uma coisa: a peleja não é nossa. O Senhor vai à nossa frente. E com o Senhor à nossa frente, não tem como
perder batalha. No versículo 10, vemos que a primeira coisa que Jabes pede para Deus é a sua bênção. Ou seja, Jabes estava pedindo a Deus que tirasse de sobre ele aquela maldição e abençoasse a sua vida. Da mesma forma, Deus pode vir sobre as nossas vidas e Deus pode nos abençoar. Jabes pediu a Deus que construísse para ele um presente e um futuro selado, repleto do agir de Deus. O Deus que Jabes clamou é o mesmo Deus que nós servimos. E as bênçãos de Deus podem vir sobre as nossas vidas, como elas vieram sobre a vida de Jabes. O desejo de Deus é abençoar o seu povo, é abençoar a sua igreja. Mas para isso, irmãos, nós precisamos seguir firmes, crendo em Deus, confiante de que Deus vai mudar a situação. A nossa fé, a nossa esperança em Deus, no que Deus pode fazer nas nossas vidas, não pode esmorecer. A nossa fé, ela tem que continuar firme, não importa a circunstância que estamos vivendo. Porque por mais que a luta seja difícil, por mais que pareça que as coisas vão de mal a pior e elas não vão melhorar, existe um Deus que está te olhando. Existe um Deus que está te assistindo. Existe um Deus que está vendo a sua aflição. E esse Deus quer te socorrer. Esse Deus quer fazer um milagre na tua vida. Amém, irmã? 1 João 4,4 diz: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, o maior é o que está em nós do que o inimigo das nossas almas. Maior é o que está em nós do que as lutas da vida. Maior é o que está em nós do que aquela palavra de desânimo. Maior é o que está em nós do que um filho que está dando trabalho, que está fora dos caminhos do Senhor, um marido, um irmão, um pai, uma mãe. Maior é o Deus que nós servimos do que aquele redemoinho que muitas vezes está dentro da nossa casa. Maior é o nosso Deus e Ele pode mudar situações. E em nome de Jesus, Ele vai mudar situações na vida de cada um que está aqui esta noite. Amém? A segunda coisa que Jabes pede a Deus é: me alargues as fronteiras. Jabes pediu a Deus prosperidade em sua vida. Jabes, ele tinha um sentimento de conquista, de crescer. Ele não queria continuar naquela vidinha que ele levava, possuindo poucas coisas que não supria nem a sua necessidade. Jabes queria crescer, Jabes queria construir, Jabes queria vencer. E isso é algo que jamais ele poderia alcançar sem a presença de Deus na sua vida, porque Jabes estava debaixo de uma maldição. Sem Deus ele não poderia conquistar nada, ele não tinha a menor possibilidade de crescer. E se Deus lhe fizesse prosperar, lhe desse mais terras, automaticamente o que iria acontecer? Jabes precisaria de alguém que ajudasse ele a cuidar da terra. Então a bênção sobre Jabes abençoaria outras pessoas. Porque essas pessoas iriam servir a Jabes, iriam tirar dali o seu sustento, iriam dali sustentar a sua família. Então a bênção sobre a vida de Jabes abençoaria outras vidas. O milagre que você veio buscar, quando você alcançar esse milagre, e eu profetizo que você vai alcançar, testemunhe o seu milagre. Conte o seu milagre para que outras pessoas possam ser abençoadas por você. Conte o seu milagre para que a fé e a esperança de outras pessoas possa ser restaurada.
possa ser fortalecida. Amém. Glória a Deus. A palavra que transformou as nossas vidas, que é a palavra que nos garante a vida eterna, que nos garante a glória, ela possa ser transmitida a outras pessoas, para que outras pessoas possam vir morar na glória com Deus e conosco. Então, tudo aquilo que é bênção nas nossas vidas, tudo aquilo que nos faz crescer, vamos disseminar, vamos espalhar para que alcance outras vidas. O terceiro pedido de Jabes é que seja comigo a tua mão. Jabes pede a ajuda de Deus. Jabes pede a proteção de Deus na sua vida. Ele se coloca na total dependência de Deus. Ele sabe que sem a potente mão de Deus sobre a sua vida, ele não poderia ter uma vida abençoada. Ele não poderia ter uma vida de vitória, ele não poderia ter uma vida de paz. Porque quem garante tudo isso a nós é o nosso Deus. Então, nós também precisamos nos colocar na total dependência de Deus, para que a mão de Deus possa nos guiar, para que a mão de Deus possa nos levar a ter as atitudes certas, que a mão de Deus possa nos dar a palavra certa, que conduzirá à vitória. E nós vamos ver que o quarto pedido de Jabes é: que me preserves do mal e da aflição. Jabes conhecia o peso do seu passado. Jabes conhecia o peso daquela maldição. E ele não queria que isso paralisasse seus sonhos. Então ele pede a proteção de Deus, para que todo aquele mal não o viesse a atingir, para que o significado de um nome não destruísse a sua vida, para que o significado de um nome não viesse não viesse influenciar a sua vida, a vida da sua família. E nós vamos ver que Jabes ele não foi poupado de passar pelas lutas, mas ele foi preservado de todo o mal dentro das lutas. Elas não influenciaram a sua fé em Deus. Elas não tiraram a bênção de Deus sobre a sua vida. Porque Jabes, como nós podemos ver aqui, ele tinha uma fé muito grande em Deus. Ele tinha uma fé muito grande que Deus podia mudar a situação. E quando aquele povo está ali sem fé e esperança, Jabes tem uma vida de fé e esperança. E essa vida de fé e esperança, ela é contada pelo cronista para poder abençoar esse povo, para poder fazer esse povo erguer a cabeça e continuar firme, para fazer esse povo se levantar e servir o seu Deus, para que viessem a alcançar a promessa que Deus tinha feito a eles. E nos desertos e nos vales da vida, não vamos deixar a nossa fé nos enfraquecer. Não deixemos a presença de Deus sair das nossas vidas, porque é Ele que nos garante a vitória. Vamos nos lembrar sempre, sempre, na hora da luta, na hora do sofrimento, na hora da tristeza, na hora do choro, naquela hora em que você está ali no seu quarto sozinho, lembra que tem um Deus te olhando. Você não está só. Mesmo que você se sinta só, você não está só. Deus está te sustentando para levantar mais um dia e vencer mais uma batalha. Deus te sustenta para que você consiga ter uma noite de sono tranquila no meio da luta, no meio da tribulação. E a cada manhã Ele nos renova. E assim nós vamos vencendo dia a dia. Um passo de cada vez, mas esse passo de cada vez, ele é rumo
a vitória de Deus nas nossas vidas, nas nossas famílias. E no final do versículo 10, diz assim: e Deus lhe concedeu o que tinha lhe pedido. Vemos aqui que Deus não atendeu apenas um pedido de Jabes. Deus atendeu todos os pedidos que Jabes fez. Porque os pedidos de Jabes iam de encontro às promessas de Deus para a vida dele. Que as nossas orações também sejam assim. Que elas vão de encontro aos propósitos de Deus. Que elas vão de encontro às promessas de Deus sobre as nossas vidas. Amém? E que por mais difícil que seja, porque tem horas que a gente vacila um pouco mesmo, né? Possamos pedir: Senhor, seja feita a tua vontade. Porque por mais que nós achemos que aquilo ali está difícil, Deus sabe porque está acontecendo dessa forma. Deus tem um propósito naquilo ali. Deus tem um propósito em cada luta, em cada aflição. Né? As lutas e as aflições da vida, elas são para que nós cresçamos. E as lutas e aflições que eu passei na minha vida, eu aprendi muito. E uma coisa que eu aprendi foi pedir a Deus nas minhas orações para que eu não esquecesse a obra da cruz. Eu chorava pedindo a Jesus que não me deixasse esquecer a obra da cruz. Porque enquanto eu não esquecesse o que Jesus fez por mim, eu não ia deixar. Então, que aquela lembrança estivesse sempre viva na minha vida, no meu coração. Jabes orou a Deus com fé, creu que Deus era poderoso para transformar uma maldição em bênção. E Jabes creu que Deus o faria, como Deus fez. Deus abençoou um homem predestinado ao fracasso. Mateus 21, 22 diz: e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Amém. O tema da nossa quarta do milagre é: tudo é possível ao que crê. Vamos ter fé em nosso Deus, para que possamos alcançar as suas promessas, para que possamos alcançar aquilo que necessitamos nas nossas vidas. Glória a Deus. Nós vemos que Deus não mudou o nome de Jabes como ele fez com o nome de Jacó. Mas Deus anulou a maldição do significado do nome de Jabes na sua vida. Assim como Deus vai trazer a libertação para a sua família, para a sua casa, como Ele trouxe a libertação para a vida de Jabes. Amém. E com certeza para a sua família. Glória a Deus. Semana passada, eu estava indo visitar minha mãe na casa da minha sobrinha. E a gente ia subindo e estava subindo uma senhora com 2 amuletas. E com uma Bíblia debaixo do braço, e ela ia naquela dificuldade, andando. Aí eu parei o carro perto dela e perguntei assim: quer uma carona? Aí, como só tinha mulher dentro do carro, ela aceitou a carona, né? E aí, o que nós fizemos? Levamos ela até o destino dela. Ela ia para um curso de batismo na igreja católica, né? Ela ia para um curso, e aí nós deixamos ela lá na porta. E aí, quando ela desceu do carro, ela agradeceu e disse: hoje vocês foram anjos na minha vida. Pequenas coisas que nós fazemos por alguém, para esse alguém tem um significado muito grande. Porque para mim, eu senti no meu coração aquele desejo, assim que eu a vi, de oferecer carona para ela. Mas aquilo foi tão grande para ela, tão precioso, porque ela subir tudo aquilo ali numa muleta iria ser com muita dificuldade. E quando Deus nos deu o carro, embora ele não seja meu, né, eu seja só o motorista, eu disse ao Senhor: Senhor, que esse carro seja para bênção. Esse carro ele não é nosso, ele é do Senhor. E que ele seja para abençoar vidas. Então, muitas vezes, gente, assim,
a gente faz coisas assim que você às vezes pensa que é pouco, que é simples, né? Mas para a pessoa faz toda a diferença. Para quem necessita de um abraço faz toda a diferença. Para quem necessita de um ombro amigo, você sentar e ouvir, faz toda a diferença. Para quem se sente sozinho, receber uma mensagem sua, uma visita sua, faz toda a diferença. Então, que na nossa caminhada com Deus, nós possamos seguir o exemplo de Jabes nas nossas vidas. Né? Que nós nunca venhamos a esquecer do que Deus fez por nós e das suas ricas promessas sobre as nossas vidas. Porque o que nós passamos aqui, como diz a palavra do Senhor, é momentâneo. Porque há um céu de glória nos esperando. Isso aqui vai passar. Que Deus possa vir fortalecer a cada um. Que Deus possa vir visitar o lar de cada um. Que Deus possa visitar a família de cada um. E começar a sua grandiosa obra no lar e na vida de cada um. Eu profetizo na vida de vocês, nas nossas vidas, que nós ainda vamos ter muito o que testemunhar. Nós ainda vamos ter muito o que contar para abençoar outras vidas, para fazer a vida dessas pessoas, a fé delas, a esperança delas renascer. Amém? Vamos nos colocar de pé, orar. Amém, Jesus. Senhor Deus, nós nos colocamos diante de Ti neste momento para te agradecer, Senhor, por estarmos aqui. Porque se estamos aqui é porque o Senhor tem nos fortalecido, tem nos sustentado, tem nos trazido. Senhor, nós pedimos a Tua visita aos nossos corações. Nós pedimos a Tua força, o Teu renovo às nossas vidas. E nós pedimos que o Senhor visite os nossos lares, os nossos familiares. E que a Tua obra poderosa possa começar a ser feita no coração e na vida de cada um. Meu Deus, em nome de Jesus, nós Te pedimos que não venhamos a enfraquecer diante das situações. Que não venhamos, Senhor meu Deus, a escurecer, a perder a fé. Nos fortaleça, Senhor. Não nos deixe assustar diante da circunstância. Abra os nossos olhos para que possamos ver além. Abra os nossos olhos para que possamos ver, Senhor, as Tuas bênçãos, a Tua vitória. Abra os nossos olhos, Senhor, para que possamos começar a partir de hoje a enxergar a vitória no nosso lar, a vitória na vida de nossa família, a vitória nas nossas vidas. Senhor, nós Te louvamos e glorificamos pelo Teu sustento, por estarmos aqui. E, Senhor, por mais que seja difícil, nós Te agradecemos pela nossa família, pela nossa casa, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Amém. Nós vamos orar, quando o Paulo vai estar cantando, nós vamos cantar mais um, nós vamos estar orando. Nós agradecemos a Deus pela palavra, Deus usou a irmã Eliane nessa noite. Amém. E nós saímos aqui, né, como Jabes, na verdade, a história dele termina dizendo: Deus lhe concedeu o que ele pediu. Amém? Quantos creem que você vai sair daqui com o seu pedido, com a sua bênção, em nome de Jesus? Queria chamar o pastor Abel, nós estamos hoje com o presbítero Valdeci, que vai nos ajudar a ministrar a unção. Você vai vir receber a unção de Jabes sobre a sua vida, para você levar para a sua casa aquilo que você pediu, amém? Aquilo que você veio buscar, no nome de Jesus, amém? Nós vamos ministrar nesta noite, amém? A unção de Jabes sobre a sua vida. Deus vai lhe conceder aquilo que você veio buscar, seja para você, seja para um ente querido que esteja em casa, seja 2, 3, que seja múltiplos o seu pedido, não tem problema. Nem você crê nisso, você crê que Deus vai lhe conceder o que você veio buscar, veio pedir. Nós ouvimos aqui nessa noite que Deus atendeu todos os pedidos de Jabes, amém? Graças a Deus. Quero o pastor Abel, o presbítero Valdeci, nos ajudar aqui a ministrar a unção, pastor Abel.
Samuel, vem aqui à frente. Ungir o povo. Você vai receber a unção de Jabes, amém? Para Deus receber o desejo do seu coração. Conte agora seu problema, Deus, Ele vai te abençoar. Conte agora seu problema, Deus, Ele vai mover o seu mal. Conte agora seu problema, Deus, Ele vai te abençoar. Conte agora seu problema, Deus, Ele vai mover o seu mal. Diga assim, glória a Deus. Glória a Deus. Repita comigo. Assim, como o Senhor concedeu a Jabes todos os seus pedidos, eu creio que nesta noite o Senhor atendeu todos os meus pedidos. Amém. Graças a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. Amém, irmão? Glória a Jesus. Graças a Deus. Deus abençoe. Vou contar para os irmãos uma experiência que nós tivemos ontem, né?
no dia de ontem, quando Deus faz essas coisas com a gente, né? Eu acordei 4h26 da manhã, foi o horário que eu olhei no relógio, 4h26, sem sono. E às vezes a gente acorda, fica deitado orando, e é como se uma voz falasse no nosso coração: levanta e vai orar, quero que você ore, levante para orar. Eu levantei, fui ao banheiro, ajoelhei um pouco cansado, e eu achei que já estava bom, a hora estava bom, e fui para a cama deitar, né? E fui à cama deitar. Parecia que eu tinha dormido muito tempo, mas eu acho que não, eu acho que foi muito rápido. E eu abri o olho assim, como se alguém tivesse me acordado, e algo falou sobre o meu coração: você não entendeu, é para você orar. Eu olhei no relógio, era 5:05, né? Então, eu acredito que não tenha dormido muito também, tenho orado um pouco e deitar. É para você orar, mas é para orar lá embaixo no templo. Eu falei: tá bom, Senhor, eu vou orar lá embaixo. Levantei, aí troquei de roupa, troquei de roupa, calcei, tênis, sapato. Eu falei, aí fui na cozinha, esquentei um leite, né, tomei um cappuccino, desci, 5 uns 10 minutos eu fiz isso, desci. E foi uma manhã muito gostosa. Eu fiquei aqui até 7 da manhã orando. Hoje Deus abençoou, Deus nos visitou, e foi muito gostoso, né? E eu entendo isso, eu entendo que Deus tem realmente, faz essas coisas com a gente. E nós louvamos a Deus porque nós temos aqui um grupo de intercessão às terças-feiras, né? Nós temos aí quinta-feira oração, eu sei que os irmãos oram em casa, não deixam de orar, e Deus realmente nos abençoa, e Deus nos abençoa. Deus sabe de todas essas coisas. Eu me lembro que no período de oração, nosso aqui das 5 às 7, boa parte a gente orou em língua, né? E a Bíblia diz que quando a gente ora em língua, a nossa mente, às vezes, o Espírito nosso ora a Deus. Às vezes a gente não lembra aquilo que não sabe, está orando, né? Mas o Espírito está orando a Deus, está falando com o Senhor. E, na verdade, a gente alegra o nosso coração, um dia fica alegre, a gente fica gostoso. E o mais gostoso é não sentir sono, o dia inteiro, sem sono, levamos um dia normal. Amém? Então, eu queria que os irmãos continuassem orando pela igreja, Deus seja nos abençoado. Amém? Graças a Deus. Vamos ficar de pé para a gente orar e encerrar o nosso culto. Nós agradecemos a Deus pela palavra, e nós viemos nos trouxe nessa noite, e Deus continue nos abençoando. 2, vem cá, pastor Abel, o senhor orar para nós, vem até aqui, chamar o pastor Abel para fazer aqui a oração, concluir o nosso culto em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém? Senhor, Pai, amém. Agradecemos. Glória a Deus. Por mais esse momento, Glória. mais esse privilégio. Sim, meu Deus. De nós estarmos nessa hora, Deus. Glória a Deus. Oh, Senhor. Aleluia, Senhor. Deus, Senhor, acordado. Glória a Jesus. Senhor, Jesus, nós rogamos para que Deus venha das nossas. Amém, Jesus. Glória a Deus. Abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus.